sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Falta pouco. Já está chegando o dia quando Deus se Já imaginou esse dia? erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Imagine. Filho, vai, sem mais demora. Ele vem buscar. Vai buscar os meus amados. Somos nós. E traz de volta aqueles por quem você morreu. Amém. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar. Vai ter um fim. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Amém. Esse dia está perto de chegar. Vamos todos juntos morar com Jesus. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei,
Amém. Amém. Estamos ansiosos aguardando esse momento. Amém? Amém. Boa noite para todos vocês. Vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por estarmos juntos nessa noite. Senhor, te louvamos e te agradecemos. Obrigado porque podemos entoar louvores ao teu trono de graça. Obrigado por estarmos juntos nesse momento, para estudar a tua palavra e ouvir a tua voz. Nós te bendizemos e nos alegramos no teu nome. Oramos, entregando as nossas vidas em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Que bom que você está na igreja. Que prazer poder revê-los. Hoje, oficialmente, eu estou retornando das minhas férias e, de maneira muito especial, eu gostaria de chamar o pastor José aqui à frente. No sábado eu não estarei com vocês, mas eu gostaria de apresentar vocês para ele, apresentar ele para vocês também. O pastor José, ele é o nosso novo pastor capelão aqui da Escola Adventista, estou profetizando já, né? Colégio de Araraquara, da nossa escola aqui em Araraquara, e ele é nascido aqui em Taquaritinga, então, a alguns quilômetros de distância, é nosso vizinho aqui, né, da cidade, José Neto. Eu ainda não sei se ele prefere se chamar de José ou de Neto, pastor José ou pastor Neto, ou às vezes a gente descobre ou inventa algum apelido para ele aqui em Araraquara também, né? Mas de maneira muito especial, o pastor Neto ele se formou no ano de 2021, já trabalhou em algumas áreas da nossa igreja, ele ajudou ali no evangelismo da PAC, trabalhou também no Colégio Americana e atualmente estava ali no Colégio Castelo, em Campinas, e nós temos o privilégio de recebê-lo agora em Araraquara. Seja muito bem-vindo. Essa é uma igreja muito acolhedora, uma igreja muito especial também. Aqui é uma parcela dos nossos irmãos, depois você vai ter o privilégio de conhecer o povo espalhado por todo esse distrito abençoado, e eu tenho certeza que você e a sua esposa, a Ingrid, que está em São Paulo atualmente, né, vai poder também aproveitar e usufruir da bondade, do amor e do carinho desses irmãos, dessas irmãs tão especiais. Então, eu já vou te passar a palavra já, a gente vai orar junto. Mas eu gostaria de chamar a irmã Beth aqui de maneira especial, para fazer uma oração. A irmã Beth fez um pedido especial para a gente recebeu uma cartinha da irmã Beth ali atrás agora. E como a gente está voltando de férias, nada melhor do que voltar de férias fazendo uma oração, né? A irmã Beth escreveu a cartinha, ela comentou sobre as preocupações que ela está com seu filho Rui. E eu gostaria de lembrar e incentivar a igreja a estar orando pelo Rui durante esse final de semana. O Rui vai fazer uma cirurgia, né, irmã Beth? Um cateterismo na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, coloque o Rui nas suas orações. Ele tem uma situação de saúde delicada, né, irmã Beth? E que vocês possam lembrar dele, interceder por ele também, para que a cirurgia possa ser tranquila, possa ser uma bênção, que Deus use os médicos, os enfermeiros, toda a equipe ali do hospital, para que ele possa sair dali melhor e possa ter uma boa recuperação também. Eu vou convidar você a fechar os olhos. Nós aqui à frente vamos nos ajoelhar para orar e entregar a vida do Rui nas mãos do nosso Deus, para que a cirurgia seja uma bênção. A irmã Beth está aqui como representante dele, né? Entregando o filho a Jesus e pedindo que Deus opere poderosamente na vida dele para que a cirurgia seja uma bênção. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. Nós agradecemos porque nessa noite podemos conhecer o pastor Neto. Mas de maneira muito especial, nós como igreja nos colocamos diante do Senhor nesse momento para interceder pela vida do Rui. Todas as vezes que um dos nossos irmãos, uma das nossas irmãs está com o coração apertado, nosso coração se aperta também. Porque somos todos filhos do Senhor e amamos uns aos outros como irmãos. Nós entregamos a vida do Rui em tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor atue poderosamente no coração dele. Que ele entregue a vida a ti, que ele renove a aliança contigo, que ele entre nessa cirurgia com o coração aberto, ouvindo a tua voz, e que de maneira muito especial o Senhor use os médicos, use os enfermeiros, use toda a equipe do hospital, para que tudo possa correr de uma maneira abençoada, para que ele possa ter uma boa cirurgia e tenha também futuramente uma boa recuperação. Nós entregamos a vida de toda a família em tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor acalme o coração de todos eles, os tranquilize e que tudo possa correr bem para a tua honra e para a tua glória. Nós clamamos por essa noite, pela mensagem que nós vamos ouvir e que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Nos entregamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado, pastorzão. Uma boa noite a todos. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja aquecido, não só pelo calor, mas também pelo abraço de Deus na sua vida. É uma alegria poder estar de volta para a terrinha abençoada, poder estar aqui em Araraquara, tão pertinho, né? A casa dos nossos pais, nossa terra natal. Eu não imaginava na minha vida que eu iria acabar sendo pastor aqui na Peótima. Quando eu decidi fazer teologia, eu e meu irmão foi antes de mim, eu fui logo após, nós criamos vínculos e laços em vários lugares fora de São Paulo. Então, fui líder de comportagem lá em Minas Gerais, Rio de Janeiro, e no final das contas estamos os dois aqui, meu irmão ali em Catanduva e eu aqui em Araraquara. Então é bênção de Deus, Deus faz aquilo que nós precisamos e nem imaginamos que precisamos, né? Eu quero te convidar, antes de tudo, vamos fazer uma oração, porque hoje a mensagem, ela é delicada, é uma mensagem delicada. Eu vou utilizar ilustrações que pode ser que você não goste. Não é a melhor forma de começar um vínculo, né? O pastor já começar utilizando ilustrações, pode ser que as pessoas não gostem, mas eu quero te provocar a pensar que não tem para quem a gente olhar se não for para Deus, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos falar com Ele e pedir a unção dEle nesse momento sobre todos nós. Falemos com Deus. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos unidos em Teu nome nesse momento. Vamos abrir Tua palavra agora, vamos ouvir a Tua voz. Mas, Senhor, que aquilo que está escrito nas páginas seja compreendido e também seja impresso no nosso coração. Perdoa os nossos pecados, nos batize com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Pode colocar a apresentação? Não sei se já está aqui, mas não está, mas vai estar, né? Prontinho. Vamos lá. Já está. Que trocou. Tá. Aqui, pronto. O Deus da verdade, né? Um título para a nossa mensagem de hoje que é um pouquinho diferente daquilo que a gente ouve sobre o assunto que a gente vai conversar. O assunto é o juízo comprobatório. Nome difícil, né? Que nome difícil. E se eu te perguntasse quais são as 3 fases do juízo, não sei se você me responderia de cabeça, ou se você poderia me explicar quais são elas, ou o que elas fazem em si. Mas eu vou te explicar resumidamente. Existem 3 fases do juízo de Deus sobre todos nós. A primeira fase é o juízo investigativo. No juízo investigativo, não cabe a Deus somente investigar. Ele levanta ali todas as informações necessárias sobre quem aceitou ou não Jesus. Tudo é registrado nos livros dos céus. E então acaba o período que a gente chama de período de graça, com o fechamento da porta da graça. Não sei se você vai lembrar, mas o fechamento da porta da graça se dá quando? Quando? 2 momentos, quando a gente morre e também quando? Não é quando Jesus volta, é nas pragas. Ok? Porque quando caem as pragas, elas não vão cair sobre quem? Os salvos.
os justos. Embora os justos vão estar com aquele medinho, será que eu estou ou não estou? Mesmo vendo que as pragas não vão estar sobre eles. Por quê? Porque nesse momento também o Espírito Santo não vai mais estar agindo de forma para salvar. Ele não vai se ausentar, deixando todo mundo abandonado aqui na terra. Mas ele não mais vai estar presente nos nossos corações, ou como estava antes, para nossa salvação. Bom, isso é o juízo investigativo. Em Pedro, vai ser dito que o juízo investigativo, ele começa por onde? Pela casa de Deus. Ou seja, os primeiros a serem julgados são os que se dizem justos, os que se dizem do Senhor. E daí agora eu não ouço nenhum amém, né? Amém ou misericórdia, né, meus irmãos? Mas é isso. Acabou o juízo investigativo, acontece ali as pragas, e então, quando sai o decreto de morte, quem que aparece ali nas nuvens dos céus? Eu lembro sempre daquela música do Arautos do Rei. Uma nuvem bem pequena, do tamanho dessa mão. Eu verei Jesus voltando, cheio de glória e poder. É assim. Jesus volta. Nós vamos com Jesus. E daí começa a segunda fase do juízo. O juízo comprobatório. Na primeira fase, é o julgamento de todos os seres humanos. Na segunda fase, daí é sobre isso nosso sermão de hoje. Bom, vamos lá. O ser humano, por natureza, ele tem medo de informações. Ele tem medo de que a sua vida seja exposta. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Aqui são algumas reportagens, algumas coisas sobre alguns políticos, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, até mesmo ditadores, que tentaram de alguma forma não pagar pelos seus atos, ou não deixar que seus atos fossem descobertos. E você pode falar, nossa, que horrível. Daí tem o herói no meio lá, que é o Edward Snowden, que ele foi um técnico da CIA, e daí ele tomou a maravilhosa decisão de expor todos os dados de infiltração, investigação da CIA pelo mundo inteiro. E daí as pessoas aplaudiram ele, só esqueceram que descobriram então quem eram os agentes que estavam infiltrados, né? Em todos os lugares. Daí você pode imaginar já o que aconteceu com os agentes que estavam infiltrados. Mas enfim. Aqui a gente tem várias cenas. Por exemplo, o sigilo de 100 anos do Bolsonaro. Ou quando a Dilma tentou colocar o Lula como ministro civil. Daí o STF foi lá e arquivou o pedido. A gente tem também aqui a cena do advogado que pratica queima de arquivo matando seu próprio colega para que informações sobre crimes cometidos não fossem expostas. Ou até mesmo lá no fatídico dia em que Saddam Hussein ele assume o seu mandato como presidente e daí ele decide então matar 68 colegas de partido que se oporam em algum momento dele. A gente tem também ali a eleição que aconteceu em 2024 na Venezuela, onde ninguém teve acesso àquilo que aconteceu, mesmo com toda a população praticamente dizendo, mais de 70% dizendo que votou no opositor de Nicolás Maduro, ainda assim Nicolás continuou no poder. O ser humano tem medo de ter a sua verdade exposta. Nós gostamos de nós contarmos as informações que queremos que cheguem aos ouvidos das pessoas. Nós não gostamos de ter uma luz sobre aquilo que está oculto. Aí você pode dizer, não, pastor, eu sou 100% verdadeiro. Eu sei, nós lutamos para sermos assim. Mas e se eu falasse para você agora, compartilhar
o WhatsApp do teu celular e a gente mostrar aqui na tela. Mostrar todas as conversas. Ah, no WhatsApp não tem nada. Mostrar o histórico de busca do seu Instagram. Ou do seu computador. Mostrar o seu histórico de transações bancárias. Bom, logo tem que fazer declaração de imposto de renda. A gente não gosta nem que tem que rastreiem o Pix agora. É assim. A gente não gosta que tenha gente sabendo de tudo da nossa vida. A gente faz de tudo para proteger as nossas informações. O ser humano é assim. Nós somos assim. Mas eu queria te convidar a abrir tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20. Nós iremos estudar um pouco. Apocalipse capítulo 20 vai trazer 3 afirmações principais, mas em 2 a gente não vai ignorar, mas a gente não vai conseguir explorar tanto hoje. A gente vai se ater somente a uma. Quando eu falo Apocalipse 20, eu estou falando do verso 1 ao verso 6. Quais são as 3, né? As 3 são o aprisionamento de Satanás e seus anjos, também os justos reinando com Deus durante o milênio, e também descobrimos aqui que existe uma segunda ressurreição, que é para aqueles que não foram para o milênio e não foram salvos, que acontece então após o milênio. E o texto bíblico vai dizer assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nesse momento, Jesus já voltou. Nesse momento, Jesus nos buscou. Nesse momento, fomos para o tão falado céu, que ocupa desde as histórias e filmes mundanos até os maiores sonhos dos cristãos. O céu. Só que é dado um tempo ao qual estaremos no céu. Quanto tempo é? 1000 anos. Para brincar? A gente olha ali, sou da época do flanelógrafo, é isso? É assim que fala? Flanelógrafo? Ainda tem flanelógrafo aqui em Araraquara? E eu lembro sempre daqueles desenhos assim, de a galera nos campos verdes assim, brincando com os leões, e a galera conversando e voando. Bem legal. Mas a galera não mostra a turma com os livros abertos estudando durante os 1000 anos, né? Gente. 1000 anos. Só que o termo utilizado aqui é que foi dada, verso 4, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada
a autoridade de julgar. E aí você pode dizer, é alguns. Mas daí no verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então não é um grupo seleto, mas todos os que não têm a segunda morte, ou não vão passar pela segunda morte, ou pela segunda ressurreição. Aqui a gente tem então uma cena onde nós vamos nos tornar juízes. Não sei se quando você era pequeno, não sei qual era o termo que utilizavam nas suas brincadeiras quando criança. Eu sempre fui uma criança que gostava de brincar com os meus irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão que é do meio. Alguns aqui conhecem meu irmão, pastor Lucas Vicente. E eu gostava de acompanhá-los nos lugares que eles iam, né? E minha mãe gostava também que eu ia com eles. Mandava e eu ia. Só que eu sempre ouvi um termo quando ia começar a brincadeira. O neto é café com leite. Já ouviu isso? Café com leite? E daí tem gente que pega esse termo utilizado quando as crianças iam participar de brincadeiras que às vezes elas não tinham toda a habilidade necessária para participar ali, e acha que se aplica a esse momento aqui. É café com leite. Por quê? Se a gente for olhar sem se aprofundar no texto, o que a gente vai estar julgando ali? Quem está salvo está o quê? E quem está perdido? Então calma aí. Aconteceu já o julgamento dos ímpios nesse momento? Aconteceu já o julgamento dos salvos nesse momento? Quando eu estou falando julgamento, eu não estou falando que a sentença foi cumprida, porque a sentença só acontece na terceira fase do juízo, que é o juízo executivo. Ok? Então, foram julgados todos? Quem que falta ser julgado nesse momento? Quem? Não, mas calma aí, o diabo já não ficou na terra preso? Já era para ele também. Quem que falta ser julgado? Você não quer falar. Quem? A gente não quer falar isso. Mas Deus nos dá autoridade, não de julgá-lo, mas de abrir o julgamento dele sobre cada uma das pessoas. Por que você acha que eu comecei o sermão com essa cena aqui? Estamos em 2026, né? Ano que é ano do quê? Por favor, fala Copa. Copa do Mundo. Ano de eleição. É ano de briga nas famílias. Os irmãos começam a falar das notícias no púlpito. É uma benção. Já passei por isso. Só que a gente esquece que tanto de um lado quanto do outro, nenhum desses querem mostrar realmente quem eles são. Eles não querem ser julgados. Eles não querem se colocar numa posição em que todos vão saber o que eles fizeram, deixaram de fazer, se estão ou não devendo. Qual é o juiz que depois de todo o julgamento acontecido, ele vai lá e chama todos os que foram inocentados e fala: agora
vamos trocar de lugar. A gente tem juiz que ele é a vítima, ele julga, ele acusa, ele defende, e a esposa dele é advogada. Mas juiz que julga e daí depois vai lá e se coloca no banco dos réus para ser julgado por quem ele julgou, para ter os autos revisados por quem foi julgado, é quem? Quem que faz isso? E sabe o que é interessante? A gente tem um grande exemplo de como Deus faz as coisas, como que vai ser na eternidade com Deus, desde os dias de hoje. Porque Deus não pede uma obediência cega. Deus não pede uma religião totalmente enviesada e baseada em contos antigos. Deus, Ele quer que a gente chegue nele, pergunte, busque conhecer, questione, converse com Ele. A gente tem uma cena na Bíblia que é de um ser humano, pecador, falho, caído, questionando Deus sobre a destruição de uma cidade de ímpios. Daí então, nessa cena, esse ser humano caído, pecador, Abrão, começa: Senhor, você vai destruir lá Sodoma e Gomorra, já entendi. Mas e se tiver 100 justos, 10, 1? Ele vai até o fim questionando. A gente tem um Deus que para ouvir depois de uma das maiores rebeliões que aconteceu contra ele na história. E daí a gente volta lá para o Êxodo, quando Moisés estava lá no alto do monte, recebendo no Monte Sinai as tábuas da lei. E daí o que acontece lá embaixo? Depois de uns dias que Moisés não aparece mais, o povo vira e fala o quê? Ele morreu. Moisés morreu, trouxe a gente aqui para morrer. Arão, faz um Deus aí para a gente adorar, que tirou a gente do Egito. Daí Arão vai lá, manda trazer o ouro, fabrica o bezerro, dá o bezerro. Eles olham para o bezerro e falam: eis aí o Deus que tirou a gente do Egito. Adoram o bezerro. Quando Deus ouve todo o barulho, vê todo o barulho, ele avisa Moisés, Moisés desce. É um negócio tremendo, gente morre. Mas daí depois disso tudo, Moisés chega nele e fala: não me faça sair desse lugar se o Senhor não for à minha frente, se o Senhor não for adiante de mim. Deus, mesmo sendo traído, Deus, mesmo sendo deixado de lado, ele foi lá e parou para ouvir a súplica de Moisés. Daí a gente acha impossível que esse Deus, que todos os dias nós abandonamos, que todos os dias nós viramos as costas para Ele, que todos os dias nós blasfemamos o nome dEle. E mesmo assim, Ele para ouvir as nossas orações. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele manda seu Espírito e seus santos anjos para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo, para nos proteger, para nos apoiar. Por que você acha que seria impossível que esse Deus deixasse você saber as obras das mãos e do caráter dele durante 1000 anos? Bom, em 1 Coríntios 6, verso 2, Paulo ele faz uma provocação àquela igreja, ele diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo?
eu sempre ouvia, desde pequeno, uma afirmação de que quando a gente chegasse no céu, nós teríamos 3 o quê? Surpresas. Qual que é a primeira surpresa? A gente está lá. A segunda, quem foi? E você achou que não ia dar, não. A terceira, quem não foi? E você tinha certeza que ia estar. Não sei se você já ouviu aquele irmão, um termômetro de espiritualidade, que fala: nossa, aquele irmão é tão espiritual. É tão espiritual. Isso cria bastante expectativa, porque... Gente, ontem eu não sei, acho que vocês já devem ter ouvido essa música há mais tempo do que eu, mas ontem que eu me deparei com ela, música Imperfeito, da Raíssa Andreoli e do coral jovem do IAP. A verdade é FAP agora, né? Faculdade Adventista do Paraná. Que música tremenda, música maravilhosa. E eu vi um dos vídeos, era uma moça que estava cantando muito bem, lindamente, só que um dos comentários lá embaixo do vídeo foi: música linda, maravilhosa, mas que pena que não tem unção. Que pena que não tem unção. A gente acha que julgar o mundo é julgar o coração das pessoas. A gente acha que julgar o mundo é julgar tamanho de pecados. A gente acha que julgar o mundo é julgar as necessidades das pessoas. Mas não. Quando a palavra de Deus diz que iremos julgar, nós não iremos decidir os futuros. Nós vamos analisar as decisões tomadas. Nós vamos compreender as decisões tomadas. E aquele que você achava impossível de estar lá, Deus não vai falar: fica quieto, menino, para com isso. Deus vai virar e falar: vinde e arrazoeis. Você quer saber por quê? Está escrito. Leia, aprenda, veja com seus próprios olhos o porquê. Uma das frases mais difíceis de serem compreendidas na igreja, das falas, né? É o tal do ponto de salvação. Ponto de salvação. O que é ponto de salvação e o que não é ponto de salvação? E ao longo dos anos, os pontos de salvação foram diversos. Só existe um ponto de salvação. E é um nome: Jesus Cristo. Só existe um ponto de salvação: Jesus. A Bíblia deixa muito claro isso. Só em Cristo somos salvos. Só que muitos não entendem isso. Que é só em Cristo que somos salvos. Somos salvos somente em Cristo? O que mais vai valer a pena? O que mais faz sentido na minha vida? Eu quero que você faça uma autoanálise agora. Peço perdão se de alguma forma as notícias mostradas aqui ou o jeito que eu falei te constrangeu. Mas eu peço para que você faça uma autorreflexão agora. Você e Deus, você, sua vida espiritual e todas as suas prioridades. Se chegar no ponto em que não vem um nome, mas sim coisas, pessoas, afazeres, horários, cursos, preocupações financeiras. Desculpe, irmão, estamos perdidos.
se a prioridade da minha vida não for um nome, que é Jesus Cristo, eu vou me tornar um dos livros que serão lidos lá, nos 1000 anos. Saudade é algo que não tem como a gente medir, regular, não tem como a gente compreender completamente como funciona, mas Deus entende muito bem o que é saudade. Deus sente saudade de seus filhos já há alguns milênios. Deus sente saudade de todos nós, todos os dias. Imagina, né? Aí você pode dizer, não, mas ele está aqui e nós estamos ali. Chamada de vídeo não é abraço. Chamada de vídeo não é abraço. Ligação não é sentar ao redor da mesa e comer. Às vezes, nós não entendemos o que é ter saudade dos céus. Mas assim que chegarmos lá, nós vamos ter saudade de muitas pessoas. Eu espero que não, mas nós vamos ter. E Deus entende isso. Amanhã, o Ilan vai falar mais sobre a destruição dos ímpios, e daí no sábado teremos a última mensagem falando sobre a nova terra. As lágrimas são enxugadas dos olhos somente depois da destruição. A dor, o sofrimento deixa de existir somente depois que nós compreendemos tudo o que aconteceu. Mas daí, eu gostei muito dessa imagem aqui. É uma foto que eu tirei lá de casa. A gente já não sabe mais hoje, né, o que é IA, o que não é. Esse não é. Esse é. Esse é. Bom, nós temos uma identidade. Eu gostei do que foi falado aqui no sábado, a provocação por acompanhar aqui a semana de oração. Entender a nossa missão, entender a nossa identidade. E daí nós começamos a imaginar que entender a nossa missão e identidade é saber todas as datas da profecia. Nós começamos a imaginar que entender a nossa missão e identidade é ter tudo que se trata de Bíblia na ponta da língua. Só que eu quero que você entenda que lá no começo, os nossos pioneiros, eles não tinham a profecia na ponta da língua. Eles não tinham todas as datas na ponta da língua. Eles não tinham a missão na ponta da língua. Mas na ponta dos dedos, na ponta do coração. Não é falar, é viver. O milênio, ele acontece somente para que a gente fixe um pouquinho mais essa cena.
vale a pena se jogar nos braços de Deus. Em algumas pessoas, nós não podemos confiar, mas em Deus nós podemos confiar. Em Cristo nós podemos confiar. Quais são as 3 últimas palavras do livro Grande Conflito? Qual que é? Spoiler, está em 1 João capítulo 4, verso 8 também. Deus é amor. O milênio faz a gente chegar a essa conclusão. Deus é amor. Os que foram salvos não por suas próprias competências, foram salvos pelo amor. Os que se perderam não porque Deus é tirano, mas por conta das suas próprias decisões e também porque Deus os amava. Como assim, pastor? Deus os amava e assim eles se perderam? Sim. Deus os amava tanto que Ele não poderia fazer cada um desses passar por uma eternidade de sofrimento. Porque tudo que tem a ver com o céu e Deus, eles odeiam. Tudo que tem a ver com aquilo que vai ser no céu, eles não gostam. Adorar a Deus, submissão, louvor, alegria, sem uso de algumas substâncias. Honestidade, harmonia, tudo isso que existe no céu. Algumas pessoas odeiam. Por que que Deus vai fazer essas pessoas passarem uma eternidade de sofrimento se elas podem descansar? E sabendo de tudo isso, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, vai nos deixar conhecer cada caso que quisermos. No livro de Daniel, vai dizer que o tribunal se assentou e abriram-se os livros. Os livros foram abertos. E uma das cenas que foi ilustrada em um sermão há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, eu ouvi esse sermão e essa cena nunca mais... Essa parte aqui, esse degrau aguenta peso? Ou é falso? Aguenta, né? Não vou virar meme não, tá? Vai saber, né? Gente, a ilustração foi: quando o livro da nossa vida, ele é aberto, e nós não aceitamos a Jesus Cristo ainda, não entregamos a nossa vida diante dele ainda, a história que é contada ali é José Valentim de Paes Neto, nascido em 1995, filho de Márcia Cristina Vicente, Márcio Eduardo Barros de Paes. E então a história do José Valentim de Paes Neto continua e é contada ali naquele livro. Mas depois que eu tenho um encontro com Jesus Cristo e eu decido entregar minha vida a Ele, a história contada é diferente. José Valentim de Paes Neto, nascido em Belém, criado em Nazaré, filho do Pai da eternidade. Sabe por que nós somos salvos? Porque a história que é contada num tribunal não é a minha, não é a tua, é a história de Jesus. Que nós lembremos disso em todos os momentos,
Quer ser salvo? Deixa Jesus contar a história dele na tua vida. Quer viver para sempre? Deixa aquele que merece viver para sempre tomar conta da tua vida. Que nós entendamos isso em todos os momentos, que nós vivamos para isso, não para ter simplesmente datas na ponta da língua, mas para entender que Deus é amor e todas as decisões dele são baseadas no amor. Eu preciso entregar minha vida a esse amor. Nesse momento a gente vai ter uma mensagem especial com a Samela. Reflita na letra, medite na música e ao final eu quero fazer mais uma oração com você. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Já posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva
subir, me leva para o céu. Vamos subir. Ouvir essa música. Obrigado. Ouvir essa música me faz pensar, né? Quanto eu quero. Quanto eu almejo isso. Onde está o teu tesouro? Ali estará também o teu coração. Ajunte então tesouros nos céus, que são eternos, e não na terra, onde a traça e a ferrugem podem destruir. Quanto eu quero estar no céu. Eu não sei quanto você quer e você não sabe quanto eu quero. Mas nós sabemos quanto Deus quer que nós estejamos lá. Deus quer muito que cada um de nós viva para sempre junto com Ele. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso para que isso acontecesse. Ele vai fazer até algo que não tem precedentes, nem entre os governantes da terra. Ele vai expor tudo para a gente durante 1000 anos. Que graça, amor e misericórdia é esse? Que amor é esse? Que Deus é esse? Que nos ama dessa forma. Fique em pé. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui para clamar o teu sangue derramado sobre a nossa vida. Senhor, em nós não há virtude, em nós não há mérito, em nós não tem nenhum ticket de entrada para abrir as portas dos céus, porque somos falhos, pecadores em natureza e muitas vezes em ação também. Pedimos perdão por isso. Querido Pai, por favor, não desista de nós. E imploramos, não nos deixe desistir de Ti. O Senhor é o único que vale a pena confiar. O Senhor é o único que vale a pena se entregar. Queremos depositar tudo que nós temos e somos diante de Ti, em Suas mãos. Queremos aprender, Pai, todos os dias, a fazer um ensaio, um treinamento para aquilo que vai acontecer no milênio. Lá no milênio vamos abrir os livros e entender as Suas ações na vida das pessoas. Mas, Pai, o Senhor já nos deu a Bíblia, para que todos os dias possamos abrir e entender as Suas ações na vida das pessoas. Não nos deixe ter preguiça de viver isso, Pai. Queremos todos os dias abrir Tua palavra, estudá-la, nos alimentar dela e viver de acordo com ela. Queremos segurar nas Suas mãos e não soltar nunca. Queremos ser batizados com Teu Santo Espírito, lavados pelo sangue do Cordeiro. Tudo isso, Senhor, Te pedimos, não porque merecemos, mas porque sabemos que o Senhor nos ama e queremos nos entregar a esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.